Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que estão assistindo. Hoje é a aula do terceiro ano do ensino médio, só que antes de fazer as aulas, vamos para algumas considerações. Primeiro, vocês já devem ter deduzido que eu não sou youtuber. Eu tenho severas dificuldades com tecnologias. Mas contudo, estou fazendo um esforço aqui de tentar manter uma continuidade, não só no que nós estávamos aprendendo, mas também na relação com vocês. Vocês já estavam habituados comigo, e eu me esforço aqui para manter esse contato. Outra coisa, eu tenho muita dificuldade de falar sozinho aqui. Eu tenho dificuldade de tirar foto de mim mesmo, que é o que chamam de selfie. E para falar sozinho aqui é extremamente difícil para mim. Então, se eu falar alguma palavra extremamente difícil aqui, ou se eu eventualmente escapar algum palavrão por entusiasmo no decorrer da aula, peço que me perdoem, mas que entendam que é uma situação excepcional, não só para mim, para todo mundo. Tenho em mente que todos os professores estão apanhando bastante nessa situação excepcional da qual não tivemos nenhum preparo. Nós estamos sendo obrigados a fazer inúmeras coisas das quais não tivemos preparo algum para ser feito. Relatórios, isso, aquilo, aplicativo. Embora eu seja um professor jovem, eu tenho severas dificuldades de mexer com o aplicativo. Eu prefiro digitar no WhatsApp, no computador, para vocês terem noção, porque eu não gosto de ficar aqui. Fora os problemas do aplicativo, tem esses problemas que são de cunho pessoal. Então, entendam caso haja um linguajar demasiadamente formal ou informal. Entendam. E também entendam que todos os professores estão fazendo o máximo. Tenho certeza disso. Não está só sendo difícil para vocês, está sendo difícil para todo mundo. E quanto ao aplicativo, o senhor está criticando o Estado? Olha, eu tenho severas críticas para fazer ao Estado de São Paulo, à educação brasileira como um todo, mas nesse caso, nessa situação excepcional, eu creio que seja louvável, no mínimo louvável, a intuição, a proposta de, no mínimo, manter uma relação, fazer uma proposta para que os alunos mantenham um vínculo com a escola, nesse momento excepcional. Só isso já é, na minha percepção, louvável. E eu só quero propor bom senso para todo mundo, para vocês, para todo mundo, que é uma situação excepcional, da qual nenhum de nós prevíamos. Nós vamos tratar hoje sobre prelúdios da Primeira Guerra Mundial, ou situações que levaram à Primeira Guerra Mundial. Nós não vamos trabalhar aqui com causas, nós vamos trabalhar com circunstâncias. A história de causas, geralmente ela é maniqueísta e geralmente ela é fragmentada, ela é restritiva, ela é pouco, ela informa muito pouco, ela é deficiente. Nós não vamos trabalhar com causa aqui. E outra coisa que é muito bom salientar, gente, entender a Primeira Guerra Mundial é uma situação, algo tão complexo, é como se você tentar discutir a história da Revolução Francesa. Tem tantas tantas teorias que não tem uma coesão entre elas, não tem um norte para poder falar, foi isso. Não há um debate único, não há uma unanimidade. É extremamente difícil falar da Primeira Guerra Mundial, extremamente difícil. Então, qualquer conteúdo que eu for passar aqui para vocês, ele não vai ser, de forma nenhuma, o conteúdo mais esplendoroso possível de ser abordado com vocês. Ele vai sim ser um conteúdo
Qual é a palavra que eu posso utilizar? Simplificado. Eu não sou especialista para abordar profundamente a Primeira Guerra Mundial. Minha área de estudo é a Igreja Católica. Eu li bastante sobre a Primeira Guerra Mundial e mesmo as coisas que eu li não me concede uma autoridade plausível para falar sobre a Primeira Guerra Mundial. E mesmo não sendo uma autoridade plausível, eu não posso propor tudo que eu sei para vocês de uma vez por todas, porque creio que seria difícil o entendimento de vocês. Então eu vou passar aqui uma forma resumida, genérica de aula, né? E na medida em que vocês forem me questionando, na medida em que vocês forem propondo questões, nós vamos avançando. Eu vou respondendo se eu evidentemente souber. Entendido? Os livros que nós vamos usar é esse daqui, eu creio que eu já tenho mostrado para vocês, Eric Hobsbawm, A Era dos Impérios, é o terceiro livro de uma trilogia, A Era das Revoluções, de 1789 até 1945, A Era do Capital de 1945 a 1875, A Era dos Impérios de 1875 a 1914, e depois vem um quarto livro que é A Era dos Extremos, que é o Breve Século XX, que é de 1914 a 1989. Enfim, esse livro trata das décadas que precedem a Primeira Guerra Mundial, né, e algumas situações, circunstâncias que nos possibilitam entender o mundo pré-Primeira Guerra Mundial, e fatores que degringolaram num conflito de proporções globais. Outro livro, Martin Gilbert, é um bom livro, tem descrições fantásticas de batalhas aqui, a Batalha do Somme, a Batalha de Verdun, a Batalha de Passchendaele, se eu não me engano, esqueci, me fugiu o nome. Cadê? Tem um nome aqui. Passchendaele. É um bom livro para você entender mais a guerra quando ela já está acontecendo. Esse é para você entender pré-guerra. E um livro que eu indico para vocês, que eu vou citar aqui também, indico para vocês esse daqui, Nada de Novo no Front, ou Sem uma Unidade no Front, dependendo da tradução. Livro fantástico. O escritor Erich Maria Remarque lutou na Primeira Guerra Mundial. Aqui ele dá vida a um personagem por nome de Paul, que luta nas trincheiras da Primeira Guerra Mundial, e esse é um romance antibelicoso, anti-guerra, diferente daquelas visões românticas de conflito que nós vemos frequentemente nos livros de Hollywood. Aqui ele escancara de forma cândida, de forma truculenta, a selvageria, a brutalidade do campo de batalha. Por isso, nada de novo no fronte, né? Toda aquela selvageria, toda aquela brutalidade, toda aquela barbárie cometida no campo de batalha, ela era normal, não era nada de novo. Eu que já tinha, quando li esse livro, uma certa todo adolescente gosta, né? Parece que gosta de catástrofe. Eu já sabia, já tinha assistido vários documentários, já tinha lido alguns livros sobre a Primeira e Segunda Guerra Mundial, mas quando eu li esse livro, eu confesso para vocês, fiquei pasmo. Eu tinha que parar algumas vezes, deixar o livro de lado, porque as descrições que ele faz são estarrecedoras, são brutais, dá ânsia, às vezes dá nojo, dá repulsa em você. Você tem que pegar, fechar o livro e deixar ele distante. Enfim, vamos tratar inicialmente desse livro aqui. Eu já citei com vocês, aqui vocês, acho que vocês conseguem ver aqui os meus grifos, um conselho que eu dou para vocês que vão entrar na faculdade recentemente, vão entrar na faculdade daqui a um tempo, breve, no futuro próximo.
um conselho que eu dou é grifem os livros, né? Tenham o hábito de grifar as coisas, porque é necessário. Aqui eu já dei um paralelo para vocês de como era aquilo que nós vamos chamar de neocolonialismo, né? A expansão e a intromissão de forma violenta de estados europeus em países como em continentes como África e Ásia, até mesmo a América, né? Eu já citei isso para vocês, falei da brutalidade com que tratavam os seus os seus colonos, né, os seus colonizados. E eu disse para vocês que nesse período aqui, onde o capitalismo ele está, a economia global ela começa a ser cada vez mais intensificada, né? A produção mundial de bens, a produção industrial começa a ser aumentada drasticamente, era necessário matéria-prima, mercado e controle sobre espaços geográficos no planeta que são estratégicos, né? E espaços onde tinha matérias-primas estratégicas para a indústria nacional de determinados países, principalmente os industrializados. Eu vou dispor de um mapa para vocês aqui. Nessa aula eu vou tratar economia, vou falar pouco de economia, vou falar pouco de mentalidade, são coisas que eu vou tratar com vocês em outras aulas, né? Mas o foco são nas relações diplomáticas, que são extremamente difíceis de serem tratadas, mas eu vou resumir o conteúdo para vocês, correndo o risco até mesmo de incorrer em alguns erros, mas eu vou tentar simplificar para vocês, para que vocês entendam melhor. Eu vou disponibilizar nos grupos o link de um site que mostra 2 mapas, né? Mas o primeiro mapa aqui, que eu vou salientar na mensagem que eu vou mandar para vocês, o mapa da Europa pré-Primeira Guerra Mundial, o mapa da Europa dos impérios, né? Vamos lá. Nós sabemos que do decorrer do século XIX, a Inglaterra ela foi uma nação hegemônica, tanto economicamente como em produção. Seu parque industrial era inigualável, economicamente era o país mais rico e militarmente o país mais temível. A Marinha Britânica, no século XIX, antes de 1875, ela era sozinha maior que toda a marinha dos países europeus juntos. Prússia, França, Itália, que depois foi unificada em 1870, a Áustria-Hungria, Portugal, Espanha, sozinha. Ou seja, é claro que a Marinha Britânica tinha que ser forte, porque a Inglaterra é uma ilha, ela depende de navios, né? Mas eu estou falando aqui da Marinha de Guerra, não só a Marinha de Guerra, mas a Marinha Mercante também. Era algo estrondoso. A Inglaterra ela exerceu por quase um século domínio sobre o continente europeu. Tinha a França, e a Inglaterra ela era rival da França. Contudo, a França tinha inúmeras turbulências internas e não tinha a mesma intensidade econômica que a Inglaterra. Não tinha. Sobre a Itália, antes de 1870, não era unificada. A Alemanha, professor, não existia. Existia um país poderoso militarmente, só que por terra, e economicamente também, e também industrialmente falando, que era a Prússia. Outro grande país, professor, nosso Império Russo, sim, só que nesse período aqui, grande país, isso falando ali no período pré-Segunda Guerra Mundial, especificamente no período pré-1870.
ou ali em 1870, 1875, esse período aqui, grande país, não era grande país de extensão territorial. Se fosse assim o Brasil, nossa, era um grande país naquele período, a Rússia era um grande país naquele período, os Estados Unidos começou a expandir nesse período, ele começa a ir para o oeste, tanto que os filmes de Velho Oeste, você vê a expansão norte-americana, a conquista do oeste, né, conquistando território, depois vão se envolver na guerra hispano-americana, onde eles tomam possessões depois do México, né? Você vê a cidade de Los Angeles, né? Não é um nome do inglês, Los Angeles, não é um nome, São Francisco, né? Não é um nome inglês. Vamos ver outra cidade. Não, Las Vegas ela foi depois, mas o estado do Novo México não são nomes em inglês. Você tem a expansão dos Estados Unidos para o oeste, mas em extensão territorial você tinha a Rússia e o Brasil, que eram países gigantescos. Você tinha o Império Turco Otomano, que era um governo, era um estado gigantesco. Você tinha no centro da Europa a Áustria-Hungria, que também era grande. Você tinha o Império Russo, o Turco Otomano, você tinha extensões territoriais grandes aqui no Brasil, só que isso não configurava um grande país. O que configurava um grande país, não só a extensão territorial, mas principalmente a extensão econômica, o poderio econômico. E o poderio econômico desses países estavam relacionados com o poderio militar. A Inglaterra, a mais rica, ela tinha uma marinha gigantesca e potente, por quê? Porque ela dependia do oceano para manter suas riquezas, para entrar alimentos na Inglaterra, para sair os produtos da Inglaterra para serem vendidos. Então ela dependia de uma marinha forte e uma força armada interessante. Por que ela precisava disso? Porque ela exercia domínio sobre diversas áreas do globo. Ou seja, em suma, a Inglaterra ela exercia no século XIX um poder hegemônico e inigualável até 1871. Com a conclusão da guerra entre Prússia e a França, onde a Prússia invade parte da França, pega territórios de Alsácia e Lorena, tem a unificação italiana, a unificação alemã, tem a unificação italiana em 1870, mas a Itália ela não oferecia riscos à Inglaterra. A Prússia, a Alemanha sim. A Alemanha não só passou a exercer riscos financeiros à Inglaterra, ela passou a exercer também riscos militares. Porque os países mais ricos e os países mais poderosos militarmente tinham preferência em tratados internacionais de divisa de territórios conquistados. China, Índia, África, Ásia, agora os dois últimos continentes, o mais poderoso tinha preferência. Poxa, tá lá uma pizza dividida, tudo certinho, tem lá dividida em 8 pedaços, só que tem 16 pessoas para comer. Se eu sou o mais forte, eu não vou dividir com ninguém, eu vou ficar comigo, eu vou comer sozinho. Por quê? Porque eu posso. Ninguém vai me oferecer risco se eu sou o mais forte. Eu cito um exemplo para vocês, correr atrás de pipa, na minha época. Mas se você visse um ranhentinho pegando pipa, você correu horas atrás da pipa.
Aí você vai ver um ranhetinho, pegou um barrigudinho, vai e pega o pipa na sua frente. Se você é maior que isso, pera aí, pipa é meu. Daí pipilinha. Por que eu vou tomar? Porque eu posso. Agora, se tem uma pessoa do mesmo porte que você, da mesma estatura que a sua, aí convém negociar. Opa, peraí, pô, fica com o pipa, dá a linha pra mim. Puta, fica com o pipa, fica com a linha, dá o pipa pra mim. Ou, fica com a linha, o pipa, dá sua rabiola pra mim. Você negocia. Havia cálculos antes da Primeira Guerra Mundial similar aos cálculos que dizem hoje que a China será maior que os Estados Unidos, economicamente. Havia cálculos que dizia que a Alemanha ia sobrepujar a Inglaterra em poderios econômicos. E a Alemanha, que foi unificada pelo Reino da Prússia, trazia consigo uma herança militar. Dentro ali do Reino da Prússia, você tinha inúmeros produtores armamentistas de armas. Você tinha, por exemplo, a Krupp, famosa produtora de canhões. Então você já tinha uma tradição belicosa, e a partir do momento que a Alemanha ela é unificada, ela passa a oferecer risco à Inglaterra, ao poder hegemônico da Inglaterra. Não só risco economicamente, mas riscos militarmente. Como assim riscos economicamente, professor? Bom, se antes a Inglaterra, é um exemplo, se antes apenas a Inglaterra era produtora de livros, ela vende para qualquer país do mundo e não há concorrência. Só que daí, por exemplo, a Alemanha começa a produzir, a China começa a produzir, a Itália começa a produzir, a França começa a produzir. Bom, agora você tem a concorrência, mas aí você vai precisar do quê? Dos estados para vender o seu produto. Não é só do consumidor, do Estado para vender seus produtos. Como assim? Eu tenho parceria com o governo do Brasil, eu, Inglaterra, tenho parceria com o governo do Brasil. O governo do Brasil vai aceitar só os meus livros lá e não os dos outros. Então a Inglaterra ela começou a sofrer uma concorrência econômica, de capital econômico, de investimento econômico, que as empresas começaram a investir, começaram a colocar dinheiro dentro da Inglaterra. Ou seja, se eu, brasileiro, pego dinheiro da Alemanha, rapaz, eu estou optando por um banco de fora para eu pagar juros em vez de pagar juros para um banco brasileiro. O banco brasileiro vai perder, evidentemente. Concorrência. Como que eu barro isso daí? Por meio do Estado. Olha, o brasileiro não pode emprestar emprestar dinheiro de banco estrangeiro. Ou pode, só que se você emprestar, você vai pagar mais juros. Aí é uma forma de me obrigar indiretamente a ficar com os bancos daqui. Ele não obriga eu a pegar o dinheiro daqui. Só que eu comparo, o dinheiro de fora, os juros é mais em conta, só que com os impostos se torna mais caro. Então eu vou pegar o daqui, porque sem o imposto fica mais em conta. Essa concorrência de mercado começou a existir. A Alemanha sabia que para ser uma grande nação, não precisava só desse seu território unificado. Ela precisava de um parque industrial fantástico e para produzir ela vai precisar de matéria-prima e também vai precisar de mercado para poder vender os seus produtos. Como que eu vou vender esses produtos? Com auxílio do exército. Como que eu vou buscar a matéria-prima nesses países selvagens, esses povos selvagens, como em algumas percepções do neocolonialismo, como daquele poema que eu não vou tratar com vocês aqui porque não dá tempo, só para
fazendo um parênteses, ontem eu gravei 50 minutos de aula para vocês. Quando eu fui ver, não estava gravando. Esse olhar de uma pessoa doente, que eu estou aqui, não é por uma doença, é porque eu estou cansado. Fora dessas aulas para vocês, que levam um bocado de tempo, tem também o cansaço, porque eu tenho que estudar, eu tenho que fazer minha pesquisa, que vocês sabem que eu também estudo, né? Eu tenho que apresentar seminários lá na universidade, né? Então, e lá não tem perdão. Aqui você chora o professor para ganhar nota, isso, aquilo, lá não tem perdão. Se você perder lá, você está lascado, sua reputação é abalada, né? Sua reputação é colocada em xeque, enfim, né? Só entendo que está sendo difícil para mim também. Voltando, a Alemanha, ela sabia que para ser uma grande nação, ela precisava de um parque industrial bacana e de um exército bacana, para que o exército abrisse as barreiras, conquistasse territórios, e para que o temor do exército alemão forçasse com que o país tivesse melhores posições nos tratados internacionais de partilha de território. Então a Alemanha começa a investir em armas, ela começa a se armar, e a Inglaterra começa a temer isso daí. Ela teme isso daí. Por que ela teme isso daí? Porque é uma concorrente não só militar, não só econômica, mas também militar, e com potencial. Enquanto a Inglaterra você tem uma ilha com uma população relativamente pequena em comparação com a Alemanha, nesse período que nós estamos falando aqui, 30, 40 anos antes da Primeira Guerra Mundial, ela era o país que tinha a maior população em idade militar. Isso está no livro da Segunda Guerra Mundial, de um historiador por nome de George Lucas. Está no segundo capítulo e no primeiro capítulo do livro dele. Ela tinha muitos homens em condição de combate, não tão jovens, não tão velhos, em condições de combatente. Então, você tem, junto com isso, nesses países, uma tradição militar forte. Antes desses embates entre Inglaterra, deixa eu ver se está gravando, só um minuto. Antes desses embates entre Inglaterra e Alemanha, já havia um certo deslumbre da população para com as Forças Armadas. Você tinha Forças Armadas, você tinha um alistamento compulsório, mas as Forças Armadas, elas exerciam, isso está no último capítulo do Erich Hobsbawm, ela exercia um papel mais cívico do que militar. Como assim? As Forças Armadas, elas eram responsáveis, por exemplo, por passar valores patrióticos para a população. E, elas tinham função também de fazer desfiles cívicos em dias específicos, atrair a população em torno de um ideal nacionalista. As bandas militares que alegravam as praças e festas públicas. Fora esse tipo de papel desempenhado nas Forças Armadas, havia também algo que há hoje em alguns meninos, o fascínio pela farda por causa de um eventual fetiche que existe
nas mocinhas, né, para com homens fardados. As mocinhas naquele período e atualmente, quando eu servi, isso daí era visível, né? Há um certo fetiche pela farda, por uma pessoa fardada, né? E naquele período os meninos não só se interessavam pelos ideais nacionalistas, mas também para tentar agradar as mocinhas, né? Você já tinha uma população, querendo ou não, muito próxima do exército. Uma coisa que eu quero tratar com vocês em seguida, em outras aulas, não hoje eu acho que eu vou gravar 2 aulas para vocês, mas não hoje, aí fica a critério de vocês, se vocês querem uma aula específica sobre isso, que para mim é um tema muito difícil para eu falar, porque eu sei muito sobre isso, então é difícil para mim até basear um norte para começar a tratar desse assunto com vocês, porque é um assunto extremamente complexo, que é o nacionalismo. O nacionalismo, que era exacerbado naquele período, que existe até hoje, na minha humilde opinião, o nacionalismo das ideologias liberais, socialistas, comunistas, fascistas, ela, na minha percepção, ela é a mais perigosa, porque ela é uma ideologia aberta que ela permeia ideais fascistas, ela permeia ideais comunistas, ela permeia ideais até mesmo anarquistas. Então, por ser aberta, você pode ter inúmeras correntes políticas aderindo ao nacionalismo das vertentes mais variadas possíveis. Você pode ter nacionalismo de direita, você pode ter nacionalismo de esquerda, você pode ter nacionalismo de centro, né? Alguns autores, como Benedict Anderson, ele fala que o nacionalismo é uma espécie de religião contemporânea. Não vou entrar nisso com vocês. O que convém salientar aqui? Esse embate entre essas duas nações fez com que elas começassem a investir cada vez mais nas suas forças armadas. Cada vez mais nas suas forças armadas. Eu vou citar... Se eu cair aqui, eu perdo o Covid, porque eu não ia mostrar um vídeo caindo para vocês. Enfim, antes de citar a passagem, vamos no mapa que eu falei para vocês. Você tem aqui a Alemanha. Ao lado da Alemanha você tem, do lado, olhando para o mapa, do lado direito da Alemanha, você tem o Império Russo. Do lado esquerdo da Alemanha, você tem a França. O que tinha de problema aí? A Alemanha, ela queria províncias, ela queria territórios que faziam parte do Império Russo. E a Alemanha tinha uma rixa já desde a Guerra Franco-Prussiana, onde a Prússia e a França entraram em conflito. Havia uma rivalidade e uma expectativa de confronto entre a França e a Rússia. Rente a isso, havia também um mal-estar gerado entre a Alemanha e o Império Russo. A Alemanha queria territórios estratégicos, tanto a Alsácia e Lorena foram pegadas, parte do território francês e parte das províncias, por causa de territórios estratégicos, por causa de territórios que tinham produtos estratégicos para a produção industrial alemã, como o Império Russo também tinha. Então havia uma rixa aí. Dos dois lados a Alemanha estava cercada e acima dela
no mar você tem a Grã-Bretanha, que também era uma potencial inimiga, ou uma pessoa que você queria superar. O que a Alemanha faz em 1882? Ela cria uma aliança com a Áustria. Por quê? Porque a Áustria dominava parte dos Balcãs. E os Balcãs tinham território, principalmente os eslavos, que era de interesse russo. A Alemanha faz uma aliança com a Áustria-Hungria, com a Itália e posteriormente com o Império Otomano. Por que com o Império Otomano? Porque o Império Otomano dominava parte ali de onde hoje nós chamamos Oriente Médio. Você tem ali a Síria, e outros territórios, a Síria atualmente em guerra civil, e outros territórios que era rico em minérios e em minérios fundamentais para a indústria alemã. Não só para a indústria alemã, para a indústria britânica também. A parceria entre o Império Alemão com a Áustria-Hungria e depois com o Império Turco-Otomano, com a Áustria-Hungria por causa de dois inimigos em comum, com o Turco-Otomano por causa de produtos, de territórios estratégicos para a indústria alemã que a Inglaterra também queria. Então a Alemanha cercada por esses dois países e acima dela a Dinamarca está acima da Alemanha também, mas acima dela a Grã-Bretanha, ela faz uma aliança com esses dois países. Volta a dizer, turco-otomano, territórios estratégicos, a Áustria-Hungria, mas por defesa, já que tinha um inimigo em comum, já tinha um potencial inimigo em comum que era a Rússia, e também se alia à Itália. Isso ela faz em 1882. A partir daí, você vê um investimento em armamentos cada vez mais progressivo nas nações industrializadas europeias. Aqui você vê a tríplice entente. Império Alemanha, Áustria-Hungria e Império Turco-Otomano. Porque a Itália fez um acordo com a Alemanha, só que quando o bicho pega na Primeira Guerra Mundial, em 1915, a Itália tira o corpo fora, ela muda de lado. A Itália tira o corpo fora, ela muda de lado. A Tríplice Entente, em 1882, a partir daí é um aumento progressivo das Forças Armadas de ambos os países, principalmente Inglaterra e Alemanha. Aqui uma passagem do Hobsbawm. Mas, nesse exato momento, esse que estou falando, ou ao menos o Estado Liberal Britânico, preferiam chegar a um acordo com as empresas privadas de produção de armamento. Nos anos de 1880, produtores privados de armamento assinaram mais de 1/3 de seus contratos de fornecimento com as Forças Armadas. No ano de 1890, 46%. No ano de 1900, 60%. O governo, incidentalmente, estava disposto a garantir 2/3. Ou seja, os produtores de armas na Grã-Bretanha aumentaram exponencialmente sua produção, fornecendo para o governo. Eles poderiam vender para vários outros cantos do mundo que estavam em guerra civil, podiam vender para países que estavam montando o seu exército, como é o caso do Brasil, aqui formando o exército brasileiro, posterior à Guerra do Paraguai, mas eles estavam produzindo e vendendo para o próprio Estado, para a própria Inglaterra. Não se admira que as empresas de armamento estivessem entre os gigantes da indústria, ou passassem a estar. A guerra e a concentração capitalista caminhavam juntas. Krupp, na Alemanha, rei dos canhões, empregava 16 mil pessoas em 1873.
em torno de 24 mil pessoas em 1890, 45 mil pessoas em torno de 1900, 70 mil pessoas em 1912. Quando 50 mil das famosas armas Krupp saíram da linha de produção. Olha aqui, 70 mil pessoas empregadas numa única empresa. Gente, numa única empresa de canhões, fora as outras que existiam na Alemanha. Gente, você tem mais que a metade de Avaré ocupada única especificamente na produção de armas. E esse aumento, vocês veem que ele começa progressivo partindo da unificação alemã, e a partir do momento que você tem a Tríplice Entente, a união da Alemanha com esses países, ele vai aumentando gradativamente também. Então havia uma corrida armamentista, havia uma preocupação global. E é interessante que essa corrida armamentista, e na medida em que o século vai decaindo, na medida em que o século XIX vai terminando, dando início ao novo século, o século XX, Hobsbawm fala que o século XIX acaba em 1914. Ele começa com a Revolução Francesa e acaba em 1914. Mas na medida em que os anos 1000, numericamente tratando, Hobsbawm fala isso porque ele analisa em termos culturais. Em termos culturais, a cultura que começa a emergir de 1789 até 1914 é uma. Depois vem outro padrão cultural, que daí ele vai chamar de o breve século XX, que não tem nada a ver com número, tem a ver com relações históricas, mas tratando numericamente o século, na medida em que o século XIX vai declinando, o aumento substancial de armamento vai sendo empregado por essas nações, e depois da Tríplice Entente, você tem já um investimento em armas ainda maior, e já tem um prelúdio de uma guerra, já tem umas profecias, já tem pensamentos que falam, olha, vai dar, não vai dar certo isso daí não, vai dar caca. Vai, não, olha, vai. Você tem os países se armando, para quê? Você tem lá, senhor, mas eles não tinham o Ministério da Guerra, é o Ministério da Defesa, é óbvio. Os países nunca são agressores, eles sempre adotam a perspectiva de eles não são agressores, eles estão se defendendo. A guerra no Iraque, por exemplo. Os Estados Unidos, no final do século XX, ele tinha inúmeras interferências no Iraque por causa de recursos estratégicos para a indústria, para a economia norte-americana. Aí teve um atentado terrorista abjeto, lunático, eu lembro, até hoje, quando aconteceu aquilo lá, eu lembro que eu cheguei da escola, botei a bolsa, quando vi o jornal passando, transmitia ao vivo a queda das torres, um avião chocando-se com o outro, parecia que o mundo ia acabar. Só que a partir do momento que há esse atentado terrorista, os Estados Unidos adotam uma posição. Olha, nós vamos nos defender atacando eles. Mas peraí, os Estados Unidos já tinha feito agressões ao Iraque anteriormente. Nem sempre as agressões precisam ser físicas. Olha, eu quero matar você, só que eu não vou te dar um tiro, eu não vou dar uma paulada em você ou uma facada. Não vou fazer isso, só que você não sai da sua casa. Senhor, mas se eu ficar em casa eu vou morrer de fome, uma hora vai acabar comigo, não interessa, você vai ficar na sua casa, enquanto você não vai sair, se você sair da sua casa, o bicho pega, não vai sair da sua casa, aí você vai, ou eu morro de fome, ou eu ataco, e tento conseguir alimento. Ao atacar eu falo, tá vendo? É agressor.
É isso que a maioria dos países fazem. Atualmente, fizeram no passado. Tem um inimigo. Você cria um inimigo, ou até mesmo ele já existe, mas você nunca é o agressor, você sempre se defende. Enfim. O que é interessante nós vermos? Já tinha aí um prelúdio, já tinha aí o presságio de uma guerra europeia. E é uma coisa interessante, porque o século XIX, ele, como um todo, ele de hegemonia britânica, evidentemente, mas ele transcorreu basicamente de forma pacífica em relação a séculos anteriores, onde você tinha inúmeros conflitos religiosos, você tinha guerras religiosas brutais, você tinha conflitos entre reinos brutais, você teve uma guerra europeia de fato entre a Prússia de grande proporção, entre a Prússia e a Alemanha, mas as baixas, as pessoas mortas, não foi tão grande. Foi uma guerra, ainda que de relevância internacional, por ser duas potências emergentes, não teve grandes baixas. Foi uma das poucas guerras existentes na Europa no século XIX. Senhor, mas teve outros conflitos internos, revoluções, guerras civis, revoltas. O que movimentava a vida europeia, segundo Hobsbawm, é quando acontecia uma catástrofe, como por exemplo a queima em Viena, o incêndio de um teatro, de uma ópera, onde cerca de 1.500 pessoas morreram. O que atraía essas pessoas, a movimentação, os noticiários em torno de catástrofes, assim, de coisas horrendas, era basicamente isso. Transcorreu como um século pacífico. Você tinha os líderes europeus, o Guilherme II, o Kaiser, o Grão-Duque, o czar, o rei, o inglês, eles tinham graus de parentesco. Como um período pacífico, que alguns historiadores chamam de a Era do Ouro, de grande prosperidade artística, de grande prosperidade humana para os países europeus. Temos que lembrar em mente, senhor, acontecia conflito, os ingleses, os europeus se envolviam em guerra, sim, mas além do continente. Pega, por exemplo, a Inglaterra na Guerra dos Boers, 1899. Antes da Primeira Guerra Mundial, você tinha os conflitos, mas com colônias distantes, da onde os europeus geralmente levavam vantagem por causa do seu poderio bélico, da sua industrialização bélica. Como um período pacífico degringolou numa das carnificinas mais horrendas que a humanidade já produziu. A Primeira Guerra Mundial foi um laboratório de experiências, de armas mortíferas. Houve, nesse período pacífico, concomitantemente com esse período pacífico, na medida em que ali 1880, 1890, 1900, concomitante com esse período pacífico na Europa, entenda-se, torna a dizer, havia conflito, só que além do continente, outro conflito que aconteceu entre a Rússia e o Japão, onde a Rússia levou um pau do Japão, ela apanhou de cinta do Japão, de 1904 a 1905, o Japão estava despontando como uma grande potência também queria territórios, concomitantemente com esse período de paz na Europa, a Rússia estava numa pintura dos diabos.
vivendo guerra civil, vivendo transtornos sociais, mas ainda assim, na Europa como um todo, você viu uma certa passividade, mas concomitante com essa passividade, na mesma medida que essa passividade caminhava junto também uma indústria de guerra, metralhadoras, o gás que depois vai ser testado na Primeira Guerra Mundial, as artilharias, os canhões, armas de precisão. Por quê? Esse poderio, esse investimento pesado na capacidade de matar. É claro, eu falei para vocês aqui